Bom, estamos vendo aqui a questão da hierarquia de memória. Vimos vários aspectos, né, da hierarquia de memória. Tem a questão da localidade temporal, localidade espacial, taxa de acerto, e os componentes da hierarquia de memória. Registrador 2 não tem muito para estudar. Já vimos, estamos estudando memória cache, e já vimos memória virtual. Tá? Então, memória cache, já vimos os aspectos de onde se colocar uma linha ou página, que são os mapeamentos, né? Então, temos o mapeamento direto, vimos o totalmente associativo, associativo por conjunto, e também vimos como calcular, né, os bits lá de endereço, cada um desses casos. Vimos também que o tamanho de um bloco pode variar, de 16 a 128 bytes, tem um impacto positivo na taxa de acerto, porém um impacto negativo na taxa de falhas. E vimos um estudo de caso aqui, comparando dois casos, para verificar qual é o melhor deles. E também vimos que colocamos normalmente comparadores em paralelo para descobrir onde está um bloco, a menos no caso do mapeamento direto, que necessita apenas de um comparador. Vimos também as políticas de substituição para os blocos, né? Essas políticas são comuns tanto para cache como para memória virtual. Tá? Os algoritmos são os mesmos. Vimos o aleatório, o FIFO, o LRU, e vimos também um pouquinho o que acontece quando a gente vai escrever numa memória cache. Tá? Nesse caso, quando a gente escreve e tem acerto, né, você tem duas possibilidades. Né? O write true ele escreve sempre, né, na memória cache, na memória principal. O write back só escreve na memória cache, atualiza a memória principal apenas quando a linha for substituída por outro bloco. Então, aquele bloco fica lá permanentemente, né, sendo modificado na própria cache, e a memória principal atualizada. Isso traz alguns problemas por estar trabalhando com mais de um processador, com várias caches. Né? Aí você tem que usar uns algoritmos mais específicos, chamados MESI, MOESI, MSI, para você poder manter a consistência dos dados. Talvez a gente tenha até um tempinho de estudar isso no final do curso, mas vamos ver. Bom, no caso do write true, as falhas são mais simples de se tratar, por não ter necessidade de escrever todo o bloco, né? A técnica é mais simples de se implementar. Então, ela é uma técnica fácil, né, de você manter. No write back, as palavras podem ser escritas na velocidade da cache, então isso é uma vantagem. Várias escritas para o mesmo bloco são feitas repetidamente, sem precisar ir ao nível inferior da hierarquia. E o uso de transferência enrajada facilita a atualização do bloco no nível inferior. Você faz várias escritas em várias posições, na mesma linha, né? E a linha é toda atualizada numa operação enrajada. Isso também facilita o tempo médio, que uma escrita de uma palavra apenas, né, de um byte apenas, na memória, ela é mais lenta. Você tem que fazer uma leitura e uma reescrita da informação. E aqui, quando tem o que eu falei, né, quando tiver mais de uma cache no mesmo barramento, compartilhando a mesma memória,
você vai ter que ter um protocolo de coerência, de manutenção de coerência dessas caches, que são mais complexos. MSI, MES e MOES são desses que eu posso destacar. Esses protocolos, né, visam forçar a colocação do barramento de informações sobre as operações de escrita sempre que necessário, pois a memória principal nem sempre vai ter uma cópia válida, tá, do conteúdo que está sendo solicitado pela outra cache. Os protocolos definem a responsabilidade sobre quem deve fornecer o bloco quando ocorre uma operação de leitura com falha. No caso da memória virtual, o algoritmo utilizado para a atualização das páginas é sempre o write-back. Então, acho que a gente parou aqui, né, depois do algoritmo, ou seja, o que acontece na escrita com acerto? São duas possibilidades. Então, ou você escreve na cache da memória principal, ao mesmo tempo, quer dizer, então você vai escrever na cache primeiro e depois na memória principal, e atualiza só a informação que você está escrevendo. E o write-back, ele vai fazer a escrita apenas da memória cache e a memória principal atualizada apenas quando a linha, né, ou o bloco for substituído, quando a linha na memória cache for substituída por outro bloco. Aí você tem um bitzinho lá que indica que aquele bloco foi modificado, aquela linha foi modificada, e ela deve ser escrita. Esse algoritmo write-back é empregado também na memória virtual, ou seja, a memória virtual usa o mesmo tipo de mecanismo para fazer isso, ok? E, bom, qual o mais utilizado? Hoje em dia, o mais utilizado, efetivamente, né, é o write-back. O write-through, ele tem, apesar de ter algumas vantagens em termos de coerência, mas ele é muito lento, tem um desempenho muito inferior ao do write-back. Tá? Então, o write-back é o esquema aí dominante. Bom, é mais tranquilinho. Então, esses dois esquemas são bem fáceis de entender. Alguma dúvida aí? Alguma pergunta, gente? Tudo claro? Então, a dúvida é, o que acontece se eu vou escrever e eu tenho um hit? Tá? Eu atualizo só a memória cache, a memória principal, o que eu faço? Tá? Então, tem dois esquemas básicos. Um é o write-through e o outro write-back. O write-through você atualiza a cache e a memória principal, e no write-back você atualiza só a memória cache e a memória apenas quando o bloco for substituído. Não é que você não vai fazer isso nunca, você só vai fazer isso quando a linha, o bloco for substituído. Se tiver um outro bloco precisando de uma outra cache precisando daquele bloco, aí você vai ter um probleminha de implementar um protocolo mais sofisticado para que a cache que tem um dado modificado forneça esse dado para a memória, para ela poder fornecer o dado para outra cache. Isso tudo implementado por máquinas de estado, esse controle todo, né, do write-back, máquinas de estados, e assim, é algo simples de implementar. Ok? Vamos, então, minha ideia não ficar aqui muito tempo. Tem um outro problema, que é o que acontece na escrita com falha. Tá? Uma escrita com falha, duas estratégias são possíveis. Eu vou escrever e, esse dado não está na cache. Então, eu vou lá e escrevo só na memória principal, uma política. Outra política é, trago o bloco linha da memória, o bloco da memória principal para a memória cache e atualizo a memória cache. Tá? E não atualizo a memória principal, que é interessante, tá? Então, essas políticas têm nomes em inglês, daria até para traduzir, né? Write allocate, a alocação na escrita, no write allocate, sem alocação na escrita. Tá? Então, no write allocate, o bloco é trazido antes, e no write allocate você não traz o bloco, só escreve na memória principal. Fica meio evidente que a política de write allocate é mais comum com o write-back, e a política de no write allocate mais comum com o write-through. Perfeito? Acho que é só isso.
Temos, então, a caixa virtual. Bom, a outra pergunta que não está escrita, né, mas poderia estar aqui, é que quais são os endereços que eu armazeno na minha cache? Quais são os endereços que são armazenados como rótulo daquela linha ou bloco da memória cache? Independente do esquema ser mapeamento direto, totalmente associativo, ou associativo por conjunto, o endereço que é armazenado ele pode ser um endereço que é antes da tradução de endereço virtual para endereço físico, que é feito pela memória virtual, ou depois dessa tradução. Tá? Normalmente se guarda o endereço físico, mas em alguns casos, raros casos, né, você não conseguia, não dava tempo de traduzir o endereço para endereço físico, ir na memória cache para verificar se deu acerto ou não, e fornecer o dado para o processador num ciclo de relógio. Para evitar essa perda de tempo, esse atraso, algumas implementações usavam colocar um endereço virtual antes da translação. Tá? Qual a diferença, qual o impacto que isso traz na minha cache? Não é muito. Então, é algo fácil até de ver e de entender. Se nós olharmos aqui, vamos ver que os endereços virtuais, na cache virtual, os endereços virtuais dos blocos de memória são armazenados na memória cache, como rótulo. Tá? A leitura do bloco da cache pode ser feita em paralelo com a conversão do endereço virtual em endereço físico, pela gerência de memória. O que acontece, então, isso agiliza o acesso e permite que o dado seja fornecido mais rápido para o processador e melhora o desempenho como um todo da arquitetura, porque ela não conseguiria fazer isso tão rápido se tivesse traduzido os endereços antes de acessar a memória cache. Então, mas nesse caso, existe a possibilidade de ocorrência de eles, ou seja, dois ou mais endereços virtuais idênticos, gerados por processos diferentes, estarem armazenados na cache e referenciando endereços físicos distintos da memória. Precisamos, então, realizar um flush a cada troca de contexto. O que é um flush? Você apaga a cache toda, você apaga todas as posições, zera a cache. Okay? Isso torna o desempenho da cache um pouco menor, ela perde um pouco em termos de taxa de acerto, porque obriga, tem sempre uma partida fria a cada vez que você vai executar um processo, lembrando que um processo ele pode ser executado em várias etapas de tempo. Você pode executar um pedacinho do processo agora, colocar ele, tirar ele da fila, né, botar ele na fila de volta de execução, depois executar um outro pedacinho desse processo, e assim por diante, naquela técnica que a gente chama de time sharing. Então, a cache virtual traz problemas também quando eu estou trabalhando com múltiplos processadores. Ou seja, tem mais um núcleo no mesmo chip, você torna aquela coerência de memória que eu falei antes, né, difícil de ser feita. Isso é o caso do algoritmo do write-back. Então, desculpa, o uso desse tipo de cache não é muito comum. Perfeito? Bom, e a cache física? A cache física, é a cache normal, que a gente conhece. Os endereços físicos são armazenados junto com os blocos da memória cache. O tempo de acesso é maior, porque você tem que fazer a conversão do endereço virtual para físico primeiro. Porém, é mais simples de implementar e de ser utilizada em ambientes com múltiplos processadores. Hoje em dia é mais comum o uso do cache físico, apesar desse tempo de tradução atrapalhar um pouquinho, os projetistas têm se esforçado para garantir que tudo isso ocorra num ciclo de relógio. Porque o que é importante vocês entenderem? A cache ela existe para que o processador execute mais rápido as instruções. Então, não tem sentido eu levar mais de um ciclo de relógio para buscar um dado com acerto na cache. Se eu levar mais de um ciclo de relógio para a cache, significa que o meu tempo de ciclo de relógio
está maior, está menor, está menor do que o tempo de acesso a cache, eu estou levando 2 ciclos, então é melhor atrasar o processador até que a velocidade dele fique compatível com o tempo de acesso a cache. 1,5 ciclo é melhor do que 2 ciclos. Então, toda a busca de instrução, ou leitura de instrução, escrita de dado, leitura de dado, nas memórias cache tem que ser feita em um ciclo de relógio. Esse é o objetivo que você tem memória cache. Se você não consegue isso, é preferível você atrasar o relógio do processador para se encaixar nos parâmetros que você tem do seu projeto. Aqui, outra opção arquitetural, estamos estudando as opções arquiteturais, tudo isso são escolhas. Uma vez definido se sua cache vai ser de memória virtual ou física, se ela vai ser write-back, write-through, mapeamento totalmente seletivo, mapeamento direto, tudo isso for definido, isso não pode mais ser alterado durante a execução do teu programa, durante a vida do teu processador. Isso vem de fábrica. Então, nós estamos trabalhando do ponto de vista do projetista. O que isso é importante para mim? Você, algum dia, eventualmente, pode ser obrigado a implementar uma cache, tá? Qualquer, né? Para informações, por exemplo, que você não queira buscar no disco. E o seu programa vai usar as informações mais atuais, mais recentes, que estejam armazenadas em um buffer, uma estrutura que você monta na memória. E você, conhecendo essa estrutura agora da cache física, da cache do processador, você pode eventualmente implementar isso em software e usar isso para agilizar a execução dos seus programas. Perfeito? O que é comum, tá? Acontecer. Bom, além dessas escolhas todas que eu já falei, nós temos outras escolhas possíveis para a arquitetura da cache, o projeto da cache. A mais comum delas é a divisão da cache de nível 1 em instruções e dados. Lembra que eu falei que é importante que o acesso ao dado, ou à instrução, seja feito em um ciclo de relógio? Então, hoje em dia, por uma consequência da forma como os processadores são projetados, pode acontecer de você precisar ler uma instrução e ler ou escrever um dado ao mesmo tempo, ou seja, no mesmo ciclo de relógio, nos processadores modernos. Eu vou explicar por isso depois de I/O na parte de pipeline. Isso ocorre nos modernos processadores e cria um dilema. Como posso fazer os dois acessos ao mesmo tempo num ciclo só? A resposta só é possível se você tiver a cache de nível 1 separada em instruções e dados. 2 caches diferentes, na realidade. E aí isso traz algumas vantagens, por exemplo, aquela política toda de write-back, write-through, só precisa ser aplicada a cache de dados, cache de instrução não tem isso, ela é apenas de leitura. Você pode ter tamanhos de blocos diferentes para uma e outra cache, tamanhos, capacidades diferentes também, e outras facilidades, particularidades, né, entre uma e outra cache. E permite que o processador continue lendo e escrevendo, né, instruções e dados em apenas um ciclo de máquina, que é o objetivo principal do uso da cache. Essas caches nível 1 normalmente são menores, porque elas precisam ser rápidas. Então, para fornecer o dado no ciclo de relógio. Então, às vezes é preferível você prejudicar a taxa de acerto ter uma cache um pouquinho mais rápida do que ter uma cache com maior taxa de acerto, porém mais lenta. Eu queria obrigar você a diminuir a velocidade do seu processador. Repito mais uma vez. Tá bom? Então, essa divisão da cache, no primeiro nível, ela é feita em instruções para facilitar isso daí. Bom, a pergunta a cache nível 2, e já vai ver isso daqui a pouquinho, ela não pode também ser dividida em duas? A resposta é não. Não, por quê? Porque uma vez que você tem uma falha na cache nível 1, você já vai levar N ciclos para buscar a informação na cache nível 2 ou de nível 3. E então, o importante é você, nesse caso, ter uma taxa de acerto maior. Então, você abre mão dessa facilidade, porque o processador já está parado, né? E você vai ter uma cache unificada, normalmente nível 2 e nível 3. O que nos leva ao próximo ponto da nossa conversa, né?
que é aqui a cache multinível. Por que você tem caches multiníveis, normalmente? Porque as caches de nível mais alto, elas precisam fornecer o dado num ciclo de relógio, de nível 1 pelo menos, e você não conseguiria isso com caches maiores. Tá? E você também tem que os processadores hoje em dia são muito mais rápidos que a memória principal. Aí você coloca um outro nível de hierarquia, uma cache nível 2, para permitir de maior capacidade. Isso é importante, esse detalhe. Você não pode ter... não é razoável que sua cache nível 2 seja menor em termos de capacidade do que a cache nível 1. É uma cache de maior capacidade para que as falhas da cache de nível 1 possam ser servidas pela cache nível 2, evitando ainda a memória principal. Aí o que eu ganho com isso? Eu ganho que o meu tempo médio de acesso diminui. Tá? Já que o tempo médio de acesso uma cache multinível, ele é o tempo de acesso, o tempo de acerto da cache nível 1, vezes a taxa de acerto da cache nível 1, mais ou menos H1, que é a taxa de falha da cache de nível 1, vezes o TMA, o TF. Só que o TF da cache multinível não é o tempo de acesso à memória, é o T2 hit vezes H, mais a taxa de falha da cache nível 2, o tempo de misto da cache nível 2, que deve ser o tempo de acesso à memória principal. Então, esse tempo temice aqui da cache nível 1, que deveria ser o tempo de acesso à memória principal, ele é diminuído, porque tem um outro nível de hierarquia aqui. Se é uma cache nível 3, eu vou colocar a mesma equaçãozinha aqui no lugar do temice 2, para com H3 vezes TA3, mais ou menos H3, vezes aí, finalmente temice 3, tá bom? As caches multiníveis, elas são muito empregadas hoje em dia. Praticamente todo processador moderno conta com esse recurso. Por que temos cache multinível? Para que a cache nível 1 possa fornecer os dados e instruções dentro de um ciclo de relógio, dentro do ciclo de máquina. Aqui é um texto aqui só explicando basicamente a vantagem de ter caches unificadas e separadas, né? A cache separada, a política escrita só precisa ser aplicada a cache de dados. O caminho de dados permite dados simultâneos, né? E você pode usar estratégias diferentes para cache, aquilo que eu já falei. Uma exemplificação de caches separadas, praticamente todo processador moderno tem caches separadas de nível 1 e usa caches multinível. Quantos níveis têm os processadores hoje em dia? Tá? Hoje em dia, não tem um desenho aqui. Os processadores usam caches. Eu estou com esse desenho em algum lugar aqui. Tá? Deixa eu ver se eu acho aqui para vocês. Mas essas caches de multiníveis, né, com multicore, eles são muito utilizadas, e normalmente a cache nível 3, ela é compartilhada entre os diversos processadores. Tá? Eu tenho esse desenho em algum lugar, não sei porque não está no slide, acho que está no livro. Olha lá. Esse é o Nehalem, um processador da Intel. Ele tem uma cache, tem 4 núcleos nesse chip, né? Tem 32 KB de cache nível 1, instruções e dados, deve ser 16K mais 16K aqui. Então, tem uma cache nível 1 exclusiva para cada núcleo. Uma cache nível 2 maior, tá vendo? 32K para 256 KB, uma cache nível 2 maior, de nível 2, e exclusiva para cada núcleo. E uma cache nível 3 compartilhada por todos os núcleos, para então você fazer acesso à memória ou ao outro chip, que também
Você pode ter vários chips na mesma placa, né? Para, eventualmente, também se comunicar e acessar dados, instruções no outro chip. Bom, essa aqui é mais ou menos a topologia. Dúvidas, perguntas? No finalzinho da nossa aula de terça-feira, antes que nós passemos a parte de entrada e saída. Então, hoje está todo mundo entendendo tudo. Muito bem. Tá? Bom, finalmente, nós vamos falar dos 3.6, ou seja, por que uma cache não tem 100% de taxa de acerto? Por vários motivos. A taxa de acerto não é 100% por causa das falhas compulsórias, são as falhas que ocorrem no primeiro acesso. Lembrando que uma cache ela tem o quê? Uma cópia dos dados dos níveis inferiores da hierarquia. Então, tem copiado o disco para a memória principal, da memória principal para a cache nível 3, 2, 1. Então, o primeiro acesso sempre é uma falha. Então, não tem como você ter 100% de taxa de acesso. Você pode ter 99,99, mas o primeiro acesso sempre será um dado, uma informação sempre será uma falha. Você não consegue ter 100% de taxa de acerto porque as caches são pequenas. Para a cache nível 1, 16 KB, lá nós vimos de instruções e dados, né, naquele exemplo. Então, essa limitação da capacidade implica que não é possível armazenar todos os blocos necessários à execução de um programa. Também, como consequência de não ter uma capacidade ilimitada, a cache, você vai ter uma falha por conflito ou colisão, que são as falhas que ocorrem devido à competição de vários blocos pela mesma linha, né, da memória cache. E isso não ocorre em caches totalmente associativos, porque você dispõe de toda a cache para colocar um bloco. Então, só vai acontecer esse problema quando a cache estiver cheia. Então, na verdade, se eu não consigo colocar mais nada só quando a cache está cheia, esse é um problema de capacidade, não de conflito. Então, isso ocorre nas caches com mapeamento direto, muito, e nas caches com mapeamento associativo por colisão. Ok? E aqui um gráficozinho mostrando a taxa de falha, né? Como ela aumenta aqui, one-way é mapeamento direto, com 2 vias a taxa de falha diminui, com 4 vias vai diminuindo, 8 vias vai diminuindo e assim por diante. E aqui a capacidade da cache. Quanto menor a cache, maior a taxa de falhas. E lá no infinito, né, independente da associatividade que você tem e do tamanho da sua cache, você tem sempre uma taxa de acerto residual, que é a taxa de acerto de falhas residual, que é a taxa de falhas compulsória daquela memória. Para demonstrar o impacto da cache no tempo de acesso, e é importante entender isso, eu recomendo muitíssimo a leitura do artigo que está lá, tudo que o programador deveria saber sobre memória, é que você, ao escrever seu código e fazer uma estrutura de dados, você tem que entender que se a estrutura for muito grande, ela não vai caber na cache. Isso tem impacto no tempo de acesso a essa estrutura. Então, ali tem alguns, nesse slide, último slide, penúltimo slide, na verdade, tem alguns exemplos do benchmarkzinho rodando no Intel i7 processador Intel, né, i7, que tem 4 processadores. No nível 1 tem 4 caches de 32 KB, com associatividade 4 para a instrução. Já a cache de dados, ela tem associatividade 8. Então, cache com mapeamento associativo por conjunto. A cache nível 2 é uma cache com associatividade 8 também. São 4 caches, uma para cada núcleo, e uma cache nível 3 compartilhada, de 8 MB, bem maior, com 16 vias. O tamanho de linha é 64 bytes para todos os níveis. Facilita, né, um pouquinho. Podem ser diferentes também, mas normalmente são iguais. E aí você vai ver que aqui no comecinho,
o tempo de acesso, o throughput aqui em termos de megabyte por segundo é maior, até que você estoura o limite de 32, que é uma estrutura, é um vetor, provavelmente ele tem 4 bytes de tamanho, até que você estoura o tamanho da cache. Tá? Aqui não é o tamanho do vetor em bytes, né? É o tamanho do vetor em termos de número de elementos. Tá? Então, aqui perto de 16 KB, aqui 32, aqui perto de 1024, 2048, 4K, 8K, perto de 8K, depois de 8K começa a ter uma quebra aqui, até que em 32K, 1, 2, 4, 8, 16, aqui tem uma quebra depois de 8K, porque você estoura o limite da cache de nível 1. Aqui uma escala logarítmica, tá bom? E aqui você vai ter outra quebra de desempenho quando você estoura o limite, desculpa aqui, o limite da cache nível 2 e aqui uma outra quebra de desempenho quando você estoura o limite da cache nível 3. Então, eventualmente, você tem que ter isso em mente na hora de fazer o seu programa, porque se você começar a manipular estruturas de dados sem pensar muito bem, você pode ser impactado por essas questões de desempenho, porque você estourou o limite da cache nível 1, 2 ou 3. Finalmente, aqui uns exemplos de alguns processadores e suas caches. No livro está mais atualizado isso, no material que tem lá disponível para vocês, levando em conta que esses processadores são antigos, tá? Mas aqui já não tem nenhum com cache nível 3, por exemplo. E é isso. É o último slide, tá bom, gente? Tinha para falar de cache, era isso, mais ou menos meia hora. Eu vou gastar mais uma horinha hoje com vocês falando de I/O. Estou querendo economizar essa aula aqui para a gente poder avançar. Dúvidas? Perguntas? Tranquilo? Então, qual material você tem que ler? Tudo que o programador deveria saber sobre memória. Você vai ver que o impacto da hierarquia de memória e você conhecer a hierarquia de memória é fundamental para você extrair o melhor desempenho do seu código. E lá ele tem vários exemplinhos, que nem esse aqui que eu estou mostrando para vocês. Esse material está lá disponível. Vou fazer um pouquinho aqui de merchan, tá? Merchan gratuito. Isso, também o material dele também é gratuito, né? Então, na parte de hierarquia de memória, eu vou liberar hoje o questionário para vocês. Só estou terminando aqui uma modificaçãozinha nele. Cadê o material? Está aqui embaixo. Aqui. O que todo programador deveria saber sobre memória. Está em inglês. Sorry about that. Ele não quer. Ele aceitou aqui. Ops. Tá. What every programmer should know about. Ele coloca. Deixa eu ver se está passando direitinho para vocês. Tá? Ele coloca aqui, então. Tudo que eu falei aqui. Olha só, eu escrevi esse material todo meu antes dele, tá? Embora ele aborde aqui várias coisas. Ele fala aqui do CPUs, a fonte norte, a fonte sul, mas que hoje em dia mudou, né? Só tem a fonte sul, cada processador está ligado à sua memória RAM. Tá? Esse aqui já não existe mais, essa configuração aqui. Okay? Então, esse é o aspecto comum hoje em dia de um processador com vários chips, né, na realidade. Não são nem vários núcleos. Fala da memória dinâmica, mostra a célula estática, mostra a célula da memória dinâmica, mostra alguns detalhes sobre o capacitor, por que o capacitor descarrega,
vai falar aqui, ó, também esse desenho, meu desenho foi feito antes dele, tá? Fala aqui o esquema da memória dinâmica, como ela é organizada em linhas e colunas, fala do RAID, do CAIS, aqui o tempo de acesso, tá? Aqui a memória dinâmica síncrona, né? Que coloca o RAID, o CAIS e um dado um atrás do outro. É uma boa fonte de referência. Está em inglês, sorry about that, mas vale a pena você ter o esforço de ler aqui esse dado. Fala da questão da pré-carga, alguns detalhes que eu não abordei. Esse desenho eu peguei dele, tá? Está lá no livro também. Está muito bem feitinho. A questão da DDR, a diferença da DDR para a DDR2, DDR3. E aí, tabelinha também. A tabelinha minha foi feita antes, mas a dele é a mesma coisa, né? Porque a informação é a mesma. Aqui a DDR3, como ela funciona, ó, a questão dos vários bancos aqui dentro, e como você faz o barramento externo, trabalha 4 vezes a frequência das células de memória, do array de células de memória, ou da matriz de memória. Aí você pensa que acabou, né? Ele fala das caches, explica que é feito com memória estática, explica que a necessidade de ter uma memória cache para evitar o tempo de acesso, fala das caches multinível, cache nível 1 de dados e de instruções, a cache nível 2, e também fala do tag, do rótulo, né, do índice e do offset, bonitinho que a gente mostrei para vocês. E aqui o tempo de acesso, eu tenho alguma tabela, acho que lá no livro também, em termos de tempo de acesso ao registrador é menor do que um ciclo, da L1 3 ciclos mais ou menos, dados, da L2 14, as 40, isso aqui está meio fraquinho, né? Mas é Pentium-M, né? Processador antigo, tá? Então, por isso que fica tão alto. Aí fala do detalhe de implementação e olha lá, ciclo de cooperação. Quanto mais você vai aumentando o tamanho do workset, aumenta o tempo de acesso, tá? Porque você estoura as hierarquias. Aí fala aqui da totalmente associativa, como é que funciona. Pô, mestre, você escreveu tudo isso. Escreveu tudo isso antes, fazer o quê? É a vida, né? E aí, ele tem mais detalhes do que eu coloquei, claro. Está muito bom a questão aqui também do cache miss em função da associatividade, em função do tamanho da cache. Tá? No final, aqui nunca é 0, porque você tem o famoso tempo de acerto. Tá? E continua, fala de outras coisas do prefetch que eu não falei, fala de N coisas. Tá muito bom, muito bem feito. São só 114 páginas só para vocês. Ok? Se divertirem. Mas vale a pena a leitura. Cache nível 4 ainda não é uma realidade, não. Eu não conheço nenhuma arquitetura com cache nível 4. Perfeito? Posso ir? Deixa eu abrir aqui, então. Bom, isto posto, a gente vai falar um pouquinho de entrada e saída. Eu não sei por onde eu começo. Tá? Deixa eu ver aqui. 22 slides, esse. E o outro, 34. Vou começar pelo slide com menos... com mais... Vamos ver se acaba isso hoje aqui. Bom, o outro assunto de hoje é entrada e saída. Eu vou... uns 45 minutos eu acabo isso, tá? Bom, vou falar para vocês de... Isso não. Esse aqui. De entrada e saída. Então, nós estamos estudando a parte de
Vimos o processador, como programar, como ele funciona internamente, registrador, banco de registradores, aquela coisa toda. Vamos voltar a alguns detalhes do processador melhores em relação a alguns detalhes que a gente não viu ainda. Vimos a memória, a hierarquia de memória, estudamos a memória e a hierarquia de memória em detalhes. Vamos estudar agora a parte de entrada e saída. Então, a gente fecha o computador como um todo com esses 3 tópicos. Depois, a gente vai estudar algumas coisinhas interessantes a respeito do processador, dos processadores, técnicas que são empregadas para você fazer os processadores ficarem mais rápidos. Tá bom? É isso. Então, vamos lá. Como o processador se comunica com os dispositivos de entrada e saída? Tá? Antes de falar disso, eu quero chamar a atenção que os processadores modernos têm 2 modos de execução dos programas. Um modo é chamado de modo normal, o usuário, e o outro modo é chamado privilegiado, o modo kernel. Por que esses 2 modos existem? Porque hoje em dia, nos sistemas de operações multiusuário, o usuário, propriamente dito, não faz operações de entrada e saída, não tem acesso aos dispositivos de entrada e saída. Quem acessa os dispositivos de entrada e saída é o kernel, tá? É o sistema operacional. O usuário, no máximo, ele faz um pedido ao sistema operacional para que o sistema operacional faça acesso ao dispositivo de entrada e saída. Por que isso? Porque senão um usuário malicioso poderia derrubar todo um computador, todo um sistema, fazendo operações indevidas no I/O, no entrada e saída. Então, a parte toda de I/O, inclusive o mapeamento real da memória, é vedado ao usuário comum, ao programa do usuário comum. O programa do usuário comum, ele trabalha com endereços virtuais, por exemplo, é traduzido pela gerência de memória, não tem acesso aos endereços físicos e reais, não tem acesso aos dispositivos de entrada e saída. E algumas instruções, tipo, vou dar um halt aqui, vou parar o sistema todo, não podem ser feitas. Ou vou fazer aqui, sei lá, uma instrução que vai fazer alguma coisa aqui que vai trazer problemas para o sistema como um todo, o computador como não consegue. Então, algumas instruções ele não consegue executar. Tá bom? O esquema que ele faz para fazer esse pedido para o sistema operacional é aquela instrução de trap que a gente viu no Sapiens. Ou seja, ele pede, dá um trap, ele desvia para uma rotina do núcleo do sistema operacional e passa para o modo privilegiado, mas perde o controle da execução do código. Né? Aí o seu pessoal vai olhar, quem é esse sujeito? Tá? O que ele quer fazer? Bom, se ele for o root, ele quer fazer RM asterisco asterisco. Problema dele. Deixa ele fazer. Mas se ele for um usuário qualquer, meu filho, vai rolar não, tá? Você quer apagar aqui todos os arquivos do seu operacional, mas para apagar os seus, do seu home directory, mas de todo mundo, né, RM/asterisco, RM-R /asterisco não vai rolar. Você não vai fazer, porque você não tem autorização. Quero acessar o diretório do fulaninho, né? Fulaninho quer acessar o diretório do cicraninho. O fulaninho não pode, o cicraninho fechou o diretório dele, só ele pode acessar. Então, não vai rolar. Então, o sistema operacional ele faz intermediação, verifica os privilégios do usuário e autoriza ou não a operação. Tá? E faz operações propriamente de leitura, escrever arquivo, apagar arquivo, escrever na tela, ler teclado, até ler o teclado e o mouse, ele não consegue ler diretamente. Tá bom? O sistema operacional faz isso por ele. Mas para isso, então, o processador tem que ter esses 2 níveis de execução para distinguir quando está executando. Ele começa no modo privilegiado, que é a execução, depois muda para o modo normal do usuário para executar os programas do usuário. Quando entrega o processador para o usuário, só você, né, não é muito crescidinho, então vamos aqui, né, dar coisa com parental control para você você não fazer bobagem. Tá bom? Então, basicamente, é esse esquema. Isto posto, né, que tem? O processador pode, então, se comunicar com o dispositivo de entrada e saída de 2 maneiras, loop de status e interrupção. Loop de status não é usual. Você vai fazer isso, sei lá, no Arduino, você vai fazer loop de status. Embora também tenha interrupção no Arduino.
mas é um método antigo, que era usado em sistemas que monousuários, né? O professor ficava ali periodicamente indo ao dispositivo de tradução e perguntando: já terminou a minha tarefa? Já terminou a minha tarefa? Né? E até que os dispositivos mudavam o bit lá no registrador dele, dizendo: ó, acabei de fazer o que você pediu. Tá bom? E o modo mais moderno, mais óbvio, é por interrupção. O processador manda o dispositivo fazer alguma coisa e quando ele acaba, ele ativa uma linha abaixo, um sinal físico. Esse sinal entra no processador, o processador interrompido, ou seja, ele para de estar fazendo o que é que ele esteja fazendo, muda para o modo privilegiado, vai executar uma rotina no seu operacional e verifica o que o dispositivo está querendo avisar para ele. Claro, toda operação iniciada pelo dispositivo de entrada e saída, ela é iniciada pelo processador. O processador que manda ele fazer as coisas. Um dispositivo de entrada e saída vai sair fazendo as coisas a bangu e perturbando a vida do processador à toa. Tá? É o processador que indica o que deve ser feito. Ok? O que mais? Isto posto, o loop de status não tem muito. É aquele loopzinho que a gente fica fazendo no SAPs, né? No input 1, input 1, input 1, e depois a gente faz lá lê o tecladinho, quando tem um dado novo, tem lá a gente dá um enter, né? Aí você pega o dado novo, aí você efetivamente vai ler o teclado. Mas o que acontece na interrupção? Então vamos tentar mostrar a interrupção com mais detalhes para vocês. É um processo sofisticado, né? Primeiro, se o professor estiver fazendo uma coisa muito importante, ele pode desabilitar as interrupções. Pois ela não me perturba agora, tá? Estou vendo meu jornal, tá? Estou vendo minha novela, não quero ninguém, ou minha série aqui, Game of Thrones, não quero ninguém me perturbando. Então ele pode desabilitar as interrupções. Tá? Algumas, não todas, né? Tipo, está pegando fogo, ele tem que atender essa interrupção. Mas se a interrupção estiver habilitada, né, ele vai desviar para uma rotina específica no endereço específico de memória. Então, o kernel tem que saber disso e tem que ter lá preparada a rotininha para tratar disso, tá bom? Então, desvia para esse endereço, e esse endereço, essa rotina tem um nome especial chamado Interrupt Handler, né, tratador de interrupções, né, ou manipulador de interrupções, né, e elas são mascaradas também assim que ele chega nessa rotina, para evitar de ter uma interrupção em cima de uma interrupção. Então, normalmente ele vai desabilitar a interrupção temporariamente, salvar o contexto do processo que está sendo executado, tipicamente banco de registradores e apropador de instruções, e vai se comunicar com o periférico e dizer: olha, tudo bem, já vi que você me interrompeu, já estou tratando aqui desse assunto e obrigado pela sua ajuda. Bom? Então, o processador avisa ao dispositivo que está lá. E aí, um exemplo de interrupção, por exemplo, é o timer. Quando tiver aquele reloginho mudando no seu computador, agora, se estiver usando um computador, você vai ver lá a horinha lá em cima, mostrando lá em algum canto a hora. Essa hora atualizada, porque tem um timer que interrompe o processador e diz hora de atualizar a hora. Ele vai lá, incrementa lá o contador dele de tempo. Quando virar o segundo, ele vira ali a telazinha. Quando virar o minuto, ele vai virar o dígito lá para você. Mas, periodicamente, a cada alguns milissegundos, normalmente 100 milissegundos, ele é interrompido. Mas, ó, o tempo está passando. Faz a conta aí, tá bom? E aí, se for o caso, ele vai e muda lá a hora do sistema. Quando a rotina de... Então, quer dizer, o professor dá o boot, né, lê o valor que está armazenado no relógio de tempo real, real time clock, para uma variável em memória do sistema operacional, e você pode mudar essa variável. No Linux, você pode dar o comandinho date, você pode dar a hora que você quiser. Maluca, né? Pode. Vai dar problema, mas pode. Bom, quando a rotina do sistema operacional atualiza a hora, ele vai e volta para fazer a execução do programa.
Mas é isso mesmo, tá? Toda hora tem lá o time interrompendo o processador. Bom, e quando você vai terminar essa execução, ele usa uma rotina especial, uma RTI, RET, não depende da implementação do processador, e restaura os registradores salvos e retoma a execução do processo que estava lá atrás sendo executado antes de acontecer a interrupção. Tá bom? Então, essa rotina deve ser rápida para evitar que alguma outra interrupção também não seja atendida a tempo. E normalmente se divide a execução dessa interrupção em duas fases. Tá? O núcleo trata primeiro de avisar o dispositivo, ó, já recebi e mascar as interrupções, e depois vai modificar as estruturas do sistema operacional para se adequarem àquela informação. Por exemplo, ele pediu um bloco do disco, né, um setor do disco. Então, esse setor já está em memória. Então, ele vai mudar as estruturas de dados para que o usuário saiba, o programa saiba que o bloco que ele pediu para ler já está disponível em memória, vai tirar aquele processo da fila de espera, né? E colocar na fila de execução. Lembra aquele texto estado, né? Running, wait, ready, né? Assim, executando, pronto e espera. Então, ele vai fazer esse tratamento de interrupção primeiro. Tá bom? E depois, com a interrupção desabilitada, e depois, na segunda etapa, a interrupção já está habilitada novamente. Pulou aqui um monte de coisa. Perdão. E esse slide está meio feiozinho, não sei porquê. Não era para estar assim, mas na segunda fase, então, a cópia dos dados, alteração das estruturas dos processos, em memória é feita, já com interrupções habilitadas, já falei, certos processadores organizam interrupções em níveis distintos de prioridade, sim, isso é comum. Você tem um fio de interrupção, você pode ter vários fios, eles têm uma prioridade entre si, para garantir, sei lá, queda de força, né? Está acabando a energia aqui, aí o processador vai agir mais rápido, né? Durante o atendimento de uma interrupção de um dado nível, as interrupções do mesmo nível de nível inferior são ignoradas. Os níveis de prioridade são associados ao fio, né, físico que está sendo pedido lá a interrupção. Eventualmente, você pode ter um controlador de interrupções junto ao um hardware associado ao processador, que ele automatiza algumas das funções que seriam realizadas pelo processador, tipo combinar diversas fontes de interrupção de várias linhas num nível só, mascarar as interrupções automaticamente, sinalizar os dispositivos de entrada e saída que a interrupção já foi reconhecida, e estabelecer políticas de atendimento aos diversos dispositivos, que pode ser fixa, rotativa ou em cascata. Um controlador de interrupções famoso é o 8259A, que foi incluído na arquitetura do MPC. Ele é tão importante que ele não é um chip mais separado hoje em dia, mas ele está lá embutido na Ponte Sul. Se você pegar o manual da Ponte Sul, tá? E você for estudar, né? Esse manual, você vai ver que ele tem eu não estou achando aqui, que ele tem lá um controlador de opções lá dentro, tá? Vamos em frente. Hoje em dia, isso não é mais verdade, não tem nem a Ponte Norte mais. Hoje em dia, o que você tem? Tem um processador lá que fala com a memória, não tem mais a Ponte Norte, o controlador que fala controlador gráfico, a interface para o controlador gráfico também está embutido aqui dentro, e a Ponte Sul
faz a interface com dispositivos de I/O, inclusive tem aqui dentro o controlador de interrupções para realizar essas funções de gerenciamento das interrupções no computador. Dentro da Potsul, também tem outro hardwarezinho que chama controlador de DMA. Tá? Uma vez que o dispositivo foi programado, por exemplo, para ler um setor do disco, um bloco, setor-bloco, a gente chama de bloco, que é um conjunto de setores. Né? Também tem o nome de cluster, né, no Windows. E você vai pegar essa informação e você vai transferir do dispositivo para a memória. Então, você pega do dispositivo e coloca na memória. Antigamente, o processador que fazia essa cópia. Mas, modernamente, você tem um controlador, um dispositivo de hardware, uma máquina de dados, que é programado pelo processador, faz essa transferência automaticamente. E esse controlador é que avisa o processador, olha, aquele setor que você queria ler já está disponível na memória. Então, primeiramente, o controlador lê do disco para a memória dele. Tá? Tem uma cópia dessa informação do disco para a memória do controlador, e depois o controlador DMA, que transfere do dispositivo de entrada e saída para a memória do processador. Então, vários passos envolvidos para você fazer essa leitura da informação, ou escrita também da informação no disco. E no meio dessa conversa tem o controlador DMA, que faz automaticamente, porque isso alivia muito o trabalho. O processador é caro, né, gente? Até que está sei lá, $900 o processadorzão desse supimpa, é quase o preço do iPhone, né? O processador está custando o preço do iPhone. Então, é muito caro, então não vamos deixar ele fazendo transferência de DMA, transferência de dados do dispositivo de entrada e saída para a memória. Vamos dar a ele uma tarefa mais digna que ele faça. Então, você vai estar trabalhando com o uso desse controlador de DMA. Então, a maneira antiga chama PIO também, né? Processo I/O, né? E a maneira nova chama DMA. Então, hoje em dia, todo computador tem um controladorzinho de DMA associado ali à fonte sul. Mais uma vez, apertou o botão errado. Tá? Sorry about that. Então, aqui está um desenhozinho mostrando aqui, com DMA vai direto do disco para a memória. Sem DMA, o processador lê do disco, bota no registrador, do registrador coloca na memória. Hoje em dia não existe mais isso. Tá? E essa transferência pode ser feita de diversas maneiras. Enrajada, com certeza, né? Mas essa maneira pode ser um pouco inconveniente, porque você rouba o barramento do sistema e o processador não consegue acessar a memória. Lembra aqui, ó, que o DMA não está desenhado aqui, tá? Mas a CPU e a memória compartilham o barramento do sistema. Tá bom? Ou mesmo nesse caso aqui, que a memória está aqui ligada ao processador, o controlador DMA vai assumir e vai fazer a transferência para lá, para a memória. Se ele fizer isso de uma vez só, um setor inteiro, ou é comum 4 KB uma vez, o processador pode ficar aqui parado, esperando, sem acesso à memória. Então, alguns esquemas alternativos fazem com que o DMA só trabalhe, né, não trabalhe ininterruptamente. Transfere uma rajada lá de dados, né, mas libera em seguida o barramento, para ver se o processador vai querer usar. Se o processador não for usar, ele vai e faz outra rajadinha. Então, aqui, na verdade, isso aqui é um modo rajada para o bloco inteiro, um modo bloco, né, seria o melhor. E esse modo roubo de ciclo, ele vai fazendo aos pouquinhos. Faz um pouquinho, faz um pouquinho, para permitir o processador acessar a memória, basicamente. E tem um modo transparente em que ele só utiliza o barramento quando ele tem certeza que o processador não vai utilizar. Mas isso é mais difícil de implementar porque o hardware precisa avisar, determinar quando o processador não vai precisar de acessar a memória. Pode ser difícil em alguns casos. Então, o modo mais comum é o roubo de ciclo, ele faz uma pequena rajadinha, para e começa de novo. Tá?
Essa informação é um pouquinho antiga, talvez fosse interessante atualizar, e a gente vê como ele faz bem exatamente isso hoje em dia. Eu acho que tem no trabalho lá alguém para uma Ponte Sul, para alguém apresentar, poderia apresentar os modos de operação do DMA na Ponte Sul hoje em dia, como ele é feito. Tá bom? Então, I/O, em termos de teoria, basicamente é isso. Os dois modos de trabalho do processador, os dois modos de você saber se comunicar com os periféricos, loop de status, ou polling também, o nome é polling, né, em inglês, né, poll de votação, ou por interrupção, e os dois modos de transferência de acesso, transferência de informação via processador ou via DMA. Normalmente, modernamente, via DMA. Bom, então, essa história toda é para falar dessas três coisas. Fora isso, o que tem? Tá? Fora isso, só temos uma série de barramentos. Quer dizer, tem os periféricos em si, e isso eu não vou... fora armazenamento, que a gente vai ver na próxima aula, eu não vou falar dos dispositivos de entrada e saída, isso vai ser um trabalho que vocês vão fazer isso, falar de alguns periféricos, porque eles evoluem muito rápido. Então, ficar todo ano reescrevendo essas coisas é complicado. Então, eu prefiro que vocês façam um trabalho e apresentem detalhes sobre, sei lá, monitor de vídeo, às vezes impressora, alguma outra coisa assim, disco rígido, disco de estado sólido. Embora eu vou falar disso para vocês, tá? Disco rígido, pelo menos. Mas são vários dispositivos de entrada e saída, tá? Teclado, mouse, vídeo. E para conectar cada um desses dispositivos, desses periféricos, né, ao computador, tem um tipo de barramento diferente. Por quê? Porque as velocidades são diferentes. O teclado é uma coisa muito lenta, né? Você digita uma tecla, quando é muito, muito, muito rápida, cada 0,1 segundo. Assim, o cara é fera em digitação, ele vai ser 0,1 segundo cada tecla. Isso é uma eternidade para o processador, né? E mouse também, né? Vou deslocar o mouse. Que lerdeza para deslocar o mouse, tá bom? Já o vídeo, estamos aqui conversando, né? Usando interface de vídeo e de áudio. O áudio tem uma taxa baixa de amostragem, não precisa de uma 64K bits por segundo, mais ou menos, 128K bits por segundo, uma taxa de amostragem excelente, então isso é muito baixo. Já o vídeo é uma taxa de amostragem muito alta, mesmo com compressão, com essa coisa toda, você precisa ter um cabo, né, para ligar o seu monitor ao computador que tenha uma alta velocidade. E assim vai. Então, cada tipo de periférico, o disco tem um tipo de barramento, o disco de estado sólido tem outro tipo de barramento, e a gente vai tendo essa diversidade de barramentos para se adequar à diversidade de dispositivos de periféricos que a gente tem. Tá bom? O barramento também ele pode ser exclusivo, você só pode ter um periférico pendurado na ponta dele, ou ele pode ser compartilhado. E aí a gente vai fazer um pequeno estudo das características básicas dos barramentos. Eu também não vou me aprofundar muito nos barramentos no material que tem lá para vocês. Está bem detalhado sobre cada um desses dispositivos, como é que eles funcionam, mais detalhes sobre os barramentos, sobre que vocês podem encontrar lá no material escrito. Veja bem, essa é uma aula que complementa, né, de reforma. Eu não falo tudo que tem no material escrito. O material de consulta é os textos que eu coloco para você, né, a parte do livro que eu estou fazendo aqui com o professor Antônio Borges. Então, lá tem as coisas mais de profundidade. Então, um resumão. Tá? É uma aula limitada pela nossa característica de ensino remoto. Bom, os barramentos eles podem ser síncronos ou assíncronos. Então, a diferença entre os barramentos... Então, vamos falar primeiro o que os barramentos têm de característica comum, independente de ser USB, PCI Express ou qualquer letrinha que ele tenha, o que os barramentos têm de características comuns? Eles podem ser síncronos ou assíncronos, para ter um relógio para sincronizar as transferências, ou não, aí tem um handshake de 4 fases, né? Me dá informação, toma informação, já recebi, obrigado, aquela coisa toda. E
Evidentemente, os barramentos síncronos, evidentemente não, mas os barramentos síncronos são mais rápidos. Tá? Evidente para mim, não talvez para vocês, mas do que os assíncronos. Tá? Os síncronos são principalmente também porque você trabalha com aquele macete, né? Coloca um endereço inicial e depois rajada, mandando informações em sequência para o outro lado. Tá bom? Então, os barramentos síncronos são bem mais rápidos que os barramentos assíncronos. Isso é fato. Tá? Aqui um desenhozinho que eu peguei de algum livro, que eu não lembro mais qual é, mostrando o barramento assíncrono, né? Então, vai lá, coloca o endereço, aí ativa um sinal, aí o periférico vai pegar o dado. Desculpa, seu barramento síncrono, desculpa. O barramento síncrono é colocado, coloca o endereço, depois, no tempo X, você já pode estar com o dado disponível, você pega o dado e você pode fazer transferência em rajada também, o que é comum, você ganha tempo. Está fora de ordem o slide. O outro slide é o assíncrono, e aí você tem um handshake que torna a transferência do dado mais lenta e não permite a transferência em rajada. Não é usual. Tá? Não tem relógio. E o dado, o periférico, né, tem que o dispositivo de entrada e saída tem que avisar quando o dado está pronto para ser lido ou quando o dado já foi escrito. Um handshake de 4 fases. Então, os barramentos, né, os diversos barramentos para os diversos periféricos, tem essa característica. Uns são síncronos, outros são assíncronos. Os síncronos são mais rápidos e mais modernamente. Tem um texto também muito bom no material que eu chama a Evolução dos Barramentos. Eu recomendo a leitura, tá bom? Tipo assim, por que o barramento síncrono é mais rápido que o assíncrono? Por que o serial é mais rápido que o paralelo? Tem lá um textinho mais ou menos explicando isso para vocês. Tá? Bom, quando o barramento é compartilhado, diversos periféricos, você pode ter um árbitro, necessita de um árbitro. Quando o barramento pode ser exclusivo ou compartilhado. Quando ele é compartilhado, você normalmente tem que arbitrar quem vai usar o barramento, de quem é a vez, né, de usar o barramento. Essa arbitragem pode ser feita de maneira centralizada ou distribuída. Tá bom? Não vou entrar em detalhes, mas tem várias maneiras. Uma maneira distribuída é daisy chain, você tem uma linha, né, alguém pede o barramento, né, o master, né, dá o barramento, aí o primeiro periférico, estou precisando do barramento, não, passa para o segundo, aí passa para o terceiro, passa para o outro, até que o enésimo barramento que pediu, né, vai conseguir o acesso. Qual o problema disso? Tem uma prioridade implícita. Quem está mais perto, no começo dessa cadeia, né, que chama cadeia de margarida, de Chain, vai ter mais prioridade, o que está no final tem menos prioridade pode sofrer o que a gente chama de starvation. Não conseguir ter acesso ao barramento, não conseguir nunca mandar os dados dele. Né? Bom, e esse barramento pode ser centralizado ou distribuído. Tem vários esquemas, eu não vou entrar em detalhes, mas desses esquemas de arbitragem, mas são duas maneiras de fazer. Tem um árbitro central e um árbitro distribuído. Só distribuído é tipo, vamos tirar aqui na porrinha, né? 0, 1, né? E o centralizado não. Agora vai você. Não, agora vai você. O cara fica lá distribuindo. Ok? As linhas de endereço e de dados podem ser separadas. Você pode ter um barramento exclusivo para os endereços, um barramento exclusivo para os dados. Normalmente, assim, por exemplo, no acesso à memória, você tem um barramento de endereço, outro barramento de dados, o processador falando com a memória. Mas nos dispositivos de entrada e saída, o barramento pode ser multiplexado. Você pode primeiro mandar o endereço, depois pegar os dados, receber e enviar os dados pelo mesmo barramento. Tá? Quando você usa o mesmo barramento para usar para endereço e dados, é um barramento multiplexado. Quando não multiplexado. Tá? Não multiplexado. Então, as linhas de endereço e dados podem usar o meu. Então, é isso. Tem uma outra característica do barramento. Então, o barramento, vamos lá. Pode ser síncrono ou assíncrono. A arbitragem pode ser centralizada ou distribuída. Os barramentos podem ser multiplexados ou não multiplexados. Isso refere ao compartilhamento das mesmas linhas, dos mesmos fios, para hora envio do endereço e hora envio e recepção dos dados. O desempenho, então, de um barramento vai depender da largura do barramento de dados, tá? Se ele for um barramento paralelo, se você está multiplexando ou não os endereços soldados, se você faz transferência em rajada ou não, a frequência do relógio, se ele for síncrono,
o comprimento máximo. Quanto maior for o barramento, mais lento ele é. Você leva um tempo para você mandar a informação. O elétron não viaja na velocidade da luz? Não, o elétron não viaja na velocidade da luz. Quem falou isso? A luz viaja na velocidade da luz. O elétron não, tá? Então, quanto maior o comprimento, mais tempo o elétronzinho leva para chegar do outro lado. É rápido, mas não é na velocidade da luz. E aí a gente vai ter maiores atrasos. O barramento costuma ser mais lento. Se ele for interno ou externo, que define também características elétricas desse barramento. Se ele for serial ou paralelo. Qual é mais rápido? Serial ou paralelo? Paralelo você manda a informação toda por vários fios. E o serial manda por um fio só. É uma boa pergunta, né? Tudo assim, ao mesmo tempo? Ou todo mundo por um fio só? O que é mais rápido? O paralelo ou o serial? 2 minutos para pensar. 2 segundos ainda, né? É claro, serial. Tá? Aí vocês vão... Pô, tá brincando comigo. Tô não. O serial... Rafael, desculpe. O serial é mais rápido, tá? Porque mandar em paralelo tem vários problemas, tá? Principalmente o seguinte, os bits 1 e os bits 0, eles não mandam a mesma velocidade, tá? Os bits 0 tendem a ser mais rápidos que os bits 1. E você tem vários problemas no barramento paralelo. No texto eu explico direitinho isso para vocês também, que é a evolução dos barramentos. Porque o barramento serial é paralelo. Então, hoje em dia, eu vou falar a verdade para vocês, a maior parte dos barramentos é serial. Então, no barramento serial não cabe essa coisa de multiplexação de dados e endereços. É um fio só, então é multiplexado, né? Ele é síncrono, tá bom? É isso. O barramento mais rápido hoje é o barramento serial e síncrono. Tá? Tipo PCI Express. Tá bom? Um barramento serial ele pode ter vários lanes, que é uma coisa diferente, por incrível que pareça, tá? Ter vários lanes não é diferente de mandar em paralelo, tá bom? Talvez eu fale isso depois para vocês, vamos ver aqui. Mas é uma maneira de você também, né, otimizar o envio da informação com barramentos seriais. Mas então essas características determinam o desempenho do barramento. Aí tem vários tipos de barramento. Aqui alguns... Esse slide está antigo, confesso para você, mas tem... Até botei ali no finalzinho alguns mais... mais ou menos. O InfiniBand é mais moderno, o FireWire já ninguém mais usa. Mas tem vários barramentos. O USB é um barramento serial externo. O PCI Express é um barramento serial normalmente interno, embora tenha uma versão dele que possa ser externa. O SATA, o eSATA é o serial ATA. O SATA é interno, acho que o eSATA é externo. O SCSI é um padrão que não existe mais, mas foi muito utilizado durante muito tempo. O AGP era para a placa gráfica, hoje em dia é o PCI Express que faz. O FireWire era competidor do USB, hoje em dia é tudo USB. O InfiniBand é um barramento, um padrão de comunicação para a rede de alta velocidade usado em supercomputadores. Então, cada um deles tem várias organizações. No texto, eu falo de alguns desses padrões a mais. Aqui, eu peguei o PCI, que é bem antigo também, que não usa mais, e o SCSI, e comparei. Então, por exemplo, são barramentos paralelos. O PCI tinha de 32 a 64 bits, e o SCSI de 8 a 32 bits. Eles eram multiplexados, endereços de dados. A arbitragem do PCI é centralizada, no SCSI é distribuída. O PCI era síncrono, com velocidade de 33 a 176 MHz, que está errado, H é maiúsculo, tá? Foi o corretor aqui que me bagunçou. E Hertz é o nome do cara, tá? Então a abreviatura tem que ser com H maiúsculo. O SCSI podia ser assíncrono ou assíncrono, mas na realidade as versões mais utilizadas eram síncronas. E a banda passante ou taxa de transferência é a largura do barramento em bytes, no barramento paralelo é assim, tá? Multiplicada pela frequência do barramento, então tem um máximo teórico. Nunca chega nesse máximo, tá? Mas a gente usa isso como referência. Então, esse barramento, por exemplo, chegava até 528 megabytes, o PCI, e o SCSI chegava a 160 megabytes, tá?
E o comprimento do PCI era até meio metro e o outro 25 metros. Daí a diferença de taxa de transferência. Um barramento SCSI que é feito para usar fora do computador, um barramento externo, de maior comprimento, não pode atingir velocidades tão altas quanto o barramento interno, que é de menor comprimento. Tá? Então, são barramentos antigos, né, legados, que a gente chama, né? E a gente só está fazendo referência a eles porque é uma comparação bem interessante. São dois tipos de barramentos muito utilizados, foram muito utilizados e paralelos, e que você tem essa comparação. Quando a gente está falando de barramento serial, a gente não vai usar megabyte por segundo. Lembra o Bzinho, o Bzão? Ele é importante, tá? Estamos falando de MB grande, bytes, megabytes por segundo. Os barramentos seriais são, normalmente, a taxa de transferência é megabits por segundo. E, normalmente, isso varia um pouquinho. Você gasta 10 bits no barramento serial para mandar um byte. Tá? Então, uma conta assim, fácil de fazer é pegar, por exemplo, você tem... contratei a net, né, 240 mega, né, de velocidade, megabits por segundo. Se você fazer esse megabyte, vai dar uns 24 megabytes por segundo, tá? De taxa de transferência. Precisa olhar aí esses 24 megabytes, comparar com a taxa de transferência dos PCI, do SCSI, é pequena, tá? Não é tão alta assim. Então, a gente não deve deixar se impressionar por esses números, né? Minha net é de, sei lá, 240 net, desculpe, net, Vivo, Claro, net é Claro, né? Net, Vivo, TIM, vamos dizer que uma net está fazendo propaganda, né, Claro? Não, contratei lá o meu provedor, e aí a velocidade de 240 megabits por segundo, vai dar uns 24 megabytes por segundo, mais ou menos, tá, de transferência. Tá? Então é importante saber se é Bzinho, que é bit por segundo, ou Bzão, que é byte por segundo. Tá? Então, estou dizendo isso, que embora um byte tenha 8 bits, quando a gente está transmitindo serialmente, a gente gasta pelo menos um bit a mais de paridade, um bit a mais de start, bit. Então, você vai normalmente gastar 10 bits para mandar um byte. Então, a regra de ouro é dividir a velocidade de megabits por segundo por 10, você acha em megabytes por segundo. Tá bom? Por isso, quando eu peço nos trabalhos, eu peço, se é paralelo, informe em bytes por segundo. Se é serial, informe em bits por segundo, porque tem diferença. Tá? Aqui tem uma comparação do SCSI contra o SCSI mesmo, o SCSI de 8 bits contra a versão 16 bits, né, de 8 bits de largura, são barretos paralelos também, mostrando aqui a taxa de transferência de acordo com a frequência do relógio. Então, como é que a gente calcula? 10 vezes 8 vezes 1 byte, né, vai dar 10 megabytes por segundo. No livro também, no texto, tem um exemplo de como calcula essa taxa de transferência em megabyte por segundo. Está faltando, talvez, o barramento serial, tá? Que é um pouquinho diferente, mas é basicamente aqui é 10 vezes 2 bytes, né? Dá 20 megabytes por segundo. Bom, então, os barramentos serial informam em megabytes por segundo e paralelo em megabytes por segundo. E barramentos seriais nós informamos em termos de megabits por segundo. Deixa eu pegar o material que tem aqui. De entrada, ainda não está disponível, não. Vou liberar agora para vocês. Eu acho que eu já liberei isso para vocês, né? Tem aqui o texto, né? É do Babatã. Então, ao cabo de vários dias, sendo andado daqui para ali, acabou vendo tudo quanto deve pagar pela hospedagem, né? Pagou o nosso mascate pela hospedagem dele. Aqui eu abordo isso aqui, né, falando esses conceitos básicos, tá? Os métodos de realização, os modos de trabalho, de status ou poli. Não tem muita coisa para falar aqui, além do que eu disse em sala, né?
Fala um pouquinho de interrupção, aí está mais organizada a informação aqui no texto, né? Fala do contador de interrupções. Acho que também não tem muito mais. Fala do DMA um pouquinho. Tá? Os modos de rajada. Isso que é basicamente o que tem no slide. Aqui já não, já começa a falar mais das interfaces, dos barramentos, as características. Serial paralelo, parará, parará. Deixa eu ver se aqui o desenhozinho que a gente viu na aula de hoje. Então, a taxa de transmissão, como calcula, lá, pega a largura em bits, barramento paralelo, multiplica pela frequência, e está lá, 250 megabytes por segundo. Aqui não é MB não, tá? É mega mesmo, tá bom? Essa taxa de transferência aqui, porque aqui é 66 MHz. Uma frequência de verdade. Tá? É 10 a sexta. Então aqui não é MB não, é mega mesmo, tá bom? E a dos parâmetros é MB/S ou MBPS, também uma maneira de escrever, né? Maneira de escrever a abreviatura também é MBPS, tá? Ou, só atualizando aqui no livro, MBPS pequenininho, tá bom? A gente costuma fazer isso. O que mais aqui? Deixa eu ver se tem mais. Por enquanto, tudo que está aqui. Aí, essa parte de evolução de barramentos, que não está aqui nos slides, explica por que o barramento serial é mais rápido que o barramento paralelo e as diferenças, né? Que os barramentos síncronos também são mais utilizados do que os barramentos assíncronos. Tá? Basicamente, fala mais por que o serial é melhor do que o paralelo. Então, hoje em dia, a tendência é a utilização de barramentos síncronos. Tá? Os assíncronos, protocolo predeterminado, pouca lógica envolvida na implementação de máquinas de estados finitos para o seu controle. Falo dos padrões. Então, aqui alguns detalhes sobre o ISA, o IDEA, tá? Alguns detalhes. O PCI, falo mais um pouquinho. O AGP já não existe mais, também fala um pouquinho, uma fotinho do barramento PCI. O PCI comparado com o AGP, aqui normalmente a taxa, né, é calculada pela largura multiplicada pela frequência. O barramento USB fala um pouquinho dele, barramento padrão de SCSI. Fala um pouquinho, não tem tantos detalhes assim sobre os barramentos. Fala do SATA, o SATA talvez tenha mais alguma coisa, que eu não tenho nos slides. Sobre o SATA 1, 2 e 3, é uma versão 3 atualmente do SATA, uma versão antiga, tá? Aqui, quando fala GB, é gigabit mesmo por segundo. Aí, aqui, a codificação de 8 bits gastando 10 bits, tá vendo? Então, 6 GHz transforma em 600 megabytes por segundo. Então, essa aqui, 6 gigabits por segundo, desculpa, vira 600 megabytes. Divide por 10, você gasta 10 bits para mandar, normalmente, 1 byte no barramento serial. Fala um pouquinho das pontes de barramento, que eu não falei para vocês aqui. Tá? Um pouquinho como evoluiu. O barramento, fala um pouquinho do barramento utilizado, né, nas pontes. Né? Tem código de verificação de erro. Fala um pouquinho do FSB, que não existe mais. E o QPI é a versão mais nova para o barramento do processador, substituindo o FSB, que era mais antigo. Não tem assim tanto detalhe, mas é uma tentativa. Ok? Gente, 11h30, como tinha prometido. Alguma dúvida, alguma pergunta em relação a essa parte?
Veja bem, vai ser complementado pelo trabalho que vocês vão fazer. São muitas detalhes, né? E muitas coisas. Na parte de armazenamento está mais estruturada, tem mais informação, mas eu sempre deixo mais nessa parte. Eu deixo mais para vocês complementarem a informação do que eu fazer. Avaliação 2, talvez tenha código também, porque eu quase não pedi código na avaliação 1, tá? Mas não vai ser a ênfase vai ser hierarquia de memória. Deixa eu terminar aqui a gravação, só um instantinho.